Olá, amados! Como é que vocês estão? Tudo na bênção? Mais um vídeo aqui no canal. Fico muito feliz, agradeço a presença de vocês. E vamos falar um pouquinho hoje, amados, sobre liderança. Vamos refletir sobre a liderança terrena, um pouco da história e também a liderança celestial que Deus derramou sobre nossa vida. Vamos falar um pouquinho da Bíblia também. Certo, amados? Deixa aquela curtida, se inscreve no canal, é muito importante. Eu vi que tem poucos inscritos. Compartilha se for possível, se tu gostar do vídeo, certo? Então vamos lá, amados. Reflexão sobre liderança, né? O que é ser líder? Para você aí, o que é ser líder? A gente tem muitos exemplos, amados, de lideranças, né? A gente tem lideranças políticas, a gente tem lideranças que lideram a igreja, que lideram, por exemplo, o padre, o pastor, religiosas, agora me veio na cabeça. Lideranças religiosas. A gente tem liderança no emprego, né? A gente tem lideranças na escola, diretores. Então, assim, quando a gente fala de liderança, a gente fala também de hierarquia, né? E de certa forma, amados, para as coisas serem organizadas, né? Terem aquele respeito que é muito importante, deve sim ter pessoas uma acima das outras, né? Eu já trouxe o exemplo aqui também que na igreja em células é assim, a gente tem os membros da célula, a gente tem o líder de célula, a gente tem o discipulador, a gente tem o pastor de rede e depois a gente tem o pastor geral, vamos dizer assim, né? Então, amados, até mesmo dentro da igreja é necessário essa divisão, como eu falei antes, para ter uma maior organização, para ter, assim, algo que vai ser respeitado, algo que vai ser seguido, né? Que não é qualquer pessoa que pode chegar ali e dar uma ordem, enfim, querer fazer de um jeito que não, que vai gerar algum conflito, né? Que não foi combinado. Então, isso é muito importante, amados. E a gente segue isso na nossa vida todos os dias, em todos os lugares. Então, a definição que eu coloquei aqui, o que é ser líder, é liderar, comandar, né, obter o poder e dominar, né, e ser a referência. O líder também tem essa função. Há líderes que são postos, né, são colocados como líder pela sua influência, pelo seu poder de influência. Há líderes que são colocados naquele cargo pelo seu conhecimento, certo? E também, amados, há líderes que são colocados pelo seu poder de gerir. Daí a gente está falando mais em questão de empresas, né? O líder talvez ele não tem tanto conhecimento, ele não tem tanta capacidade, enfim, mas ele sabe muito bem lidar com as pessoas, gerir pessoas, sabe conversar com as pessoas, sabe o jeito de chegar nas pessoas e fala manso, enfim, consegue cativar as pessoas, né? E consegue ali atingir o objetivo, né? Então, a influência da liderança na vida daquela pessoa que está exercendo o cargo, né? Está naquela função. Deve ser uma pessoa que tem exemplo, que dê exemplo correto, uma pessoa correta. Ah, ela deve cuidar com as suas palavras, com as suas atitudes, né? Com o jeito que se comunica, com o jeito que trata as pessoas, né? Há pessoas que são mais sensíveis, outras não. Então a gente tem que cuidar muito como falar, mostrar o caminho, mostrar a direção, se colocar à frente dos problemas e achar uma solução. E essa é uma das principais funções de um líder, né? É, quando a coisa fica feia, para quem que a gente corre? Se a gente está no trabalho, e eu não sei resolver, vou chamar meu líder, vou chamar meu chefe, né? Ele vai ter que achar uma solução. Como alguns dizem, né? Ele ganha para isso, ou ela, né? Então, é a responsabilidade que um líder ele exerce e faz parte, amados, né?
Na antiguidade, mas isso era muito importante, isso é muito importante. Na antiguidade, vocês sabem, se vocês olharem filmes antigos e até atualmente, né, em algumas situações ali, em algumas lideranças ainda há isso, principalmente aí vamos falar de mundo criminoso, essas coisas assim, né, que ainda ocorrem essas mortes. Para um povo ser dominado, quem que tinha que ser morto? O líder. Então, a guerra ela só era vencida quando o líder era morto, né? Então, é, havia até pedidos de cabeça, enfim, pedidos de que o líder fosse trazido até a presença de quem ganhou a batalha, enfim, como um modo ali de causar constrangimento, né? Causar vergonha. E há líderes tão duros, amados, que todos devem obedecer. Então já é aquela liderança sem sensibilidade, aqueles líderes que querem impor algo a outras pessoas, né? Então aqui eu dei exemplos de como ocorrem as lideranças, mas o vídeo não é sobre isso, amados. O vídeo é sobre alguns versículos que eu vou ler agora em Mateus 23, 8, 11. A gente fez uma introdução sobre liderança, mas agora eu vou falar sobre o principal líder da nossa vida e o que nos ensinou o que é ser líder, o que era estar à frente de algo. Então, amados, em Mateus 23, do 8 ao 11, e eu coloquei como pergunta aqui: Cristo era líder? Para você, Cristo era um líder? Jesus era um líder? Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Essa minha Bíblia tem uma versão diferente, talvez na de vocês esteja diferente, tá? E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. Há um só Pai, há um só Deus, há um só Jesus, há um só Cristo. Então, há um só líder. Então, o que ele passa para nós aqui nesse versículo 11? O maior dentre vós será servo. E é isso que me encanta, amados, porque Jesus ele foi um líder que ele, diferentemente dos líderes mortais, né? Quando tentaram acabar com seu reinado, quando tentaram acabar com a sua liderança, ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, até nisso, Jesus ele ultrapassou essa barreira de que, amados, talvez hoje, em 2025, nós pudéssemos não estar falando de Jesus. Se naquele tempo não houvesse, né, esse milagre, né, não houvesse essa história escrita por Deus para que seu filho ressuscitasse no terceiro dia, né, e pudesse conviver com nós todos os dias né, aqui na Terra até o fim dos últimos dias, né, e posteriormente na eternidade. Amados, tudo isso que a gente tem escrito na Bíblia, tudo poderia ter ido por água abaixo, porque iria se passar os anos, as pessoas iriam oprimir os cristãos, iam matar, e isso é o que aconteceu muitas vezes na antiguidade, né? Hoje a gente vê relatos históricos, hoje a gente vê construções feitas por pessoas na antiguidade, mas que a maioria delas, assim, poucos se destacaram para ficar até hoje na nossa história. E Jesus não. E amados, a diferença de Jesus no seu modo de liderança é o perdão incondicional. Enquanto naquela época líderes agiam olho por olho, dente por dente, Jesus ele nos ensina a ser servo, a fazer as coisas com amor, a perdoar as pessoas, né? A buscar corrigir os nossos erros e não nos julgar e não nos bater e não né, nos atingir de uma forma de, como é que diz ali,
nos afrontar, né, em nosso pecado. Então, amados, Jesus ele é lindo, ele é maravilhoso por isso, e a sua história ela permanece até os dias de hoje e vai permanecer até os últimos dias, porque tudo, tudo que o mundo ensina, Jesus nos ensina ao contrário. O mundo nos ensina muitas vezes que a gente, para ter a responsabilidade, né, para ser líder, a gente precisa ganhar um alto salário, a gente precisa ser recompensado financeiramente por isso. Jesus nos diz que tudo que a gente fazer para a obra dele, que a gente faça com amor, que a gente faça com aquele sentimento de ser servo para não deixar o nosso ego se elevar. Porque, amados, muitas vezes nós humanos na nossa carne, por estar em uma posição de liderança, achamos que somos melhor que alguém. Achamos que podemos mandar nas pessoas, destratá-las, mas na verdade Jesus nos ensina que não. Que nós devemos amar os nossos irmãos. Que nós devemos zelar pelos nossos liderados. Amém, amados? Então, essa é a reflexão. Eu queria trazer, assim, esse vídeo sobre liderança, porque eu não sei, amados, se você é líder. Hoje eu sou líder de célula na minha igreja. E é um desafio muito grande, né? A gente tem que lidar com algumas responsabilidades. Mas eu creio, amados, que se a gente, na nossa vida, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na família, se a gente cuidar das pessoas, se a gente olhar para as pessoas com um olhar de amor, com um olhar de que aquela vida realmente importa, de que aquela vida merece, sabe, ser tratada, ser cuidada, e a gente orar pelos nossos irmãos, e a gente orar também pelos nossos inimigos, né, para aquelas pessoas que nos afrontam, para aquelas pessoas que nos perseguem. Eu acho que isso faz um bem tão bom, não só para o nosso sentimento, para o nosso coração, mas a palavra diz que a recompensa ela vem do Senhor. E se Jesus diz que Ele vai me recompensar pelas minhas ações, pelas minhas atitudes, amados, eu só levanto a mão pro céu e agradeço. Porque se a minha vida está sendo cuidada por Deus, o que mais poderá me atingir, né? O que mais... Nada mais importa, amados, né? Nada vai tocar sobre a minha vida se Ele está no controle. Então, amados, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Agradeço pela sua presença novamente nesse vídeo. Deixo para vocês um grande beijo, um grande abraço. Quero continuar um vídeo por semana aqui, certo? Uma ótima semana para vocês. Semana abençoada. Que Deus possa abençoar esse mês de março. Hoje, dia 10 de março. E que possamos viver um 2025 abençoado na presença do Senhor. Que Deus possa estar te abençoando. Amém, irmão?